Olá, eu converso agora com o Dr. Christian Garcia, clínico geral, que vai participar conosco aqui na Rádio Módulo FM, em especial nas redes sociais da Rádio Módulo FM. Doutor, boa tarde, prazer em recebê-lo novamente aqui na Módulo FM. Jânio, boa tarde, ouvintes da Módulo. É uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês de novo. É bacana contando com a sua presença nesse último dia do ano de 2021, doutor. Verdade, um ano difícil, mas que graças a Deus nós estamos conseguindo vencê-lo, né? Agora, eu tenho observado e lido um pouquinho e acompanhado algumas cidades, doutor, que os casos positivados de Covid-19 têm aumentado nesse final de ano. O que você deve a isso? Jânio, isso é verdade, né? De fato, a gente tem um aumento significativo, tanto de síndromes gripais, de um modo geral, quanto dos casos de influenza, quanto dos casos de Covid. Isso se deve ao relaxamento, né? Nós passamos um ano e meio presos e agora a galera relaxou, né? E em virtude disso, os vírus voltam a circular. A maioria, doutor Christian Garcia, pode-se dizer que são positivados, mas com já imunizados? Sim, né? Sim. Os pacientes Covid que a gente tem observado, tanto nos pronto atendimentos, pronto-socorros, são pacientes que já foram imunizados. E daí a gente tem uma diminuição dos casos graves. Então a gente tem um aumento dos casos pouco sintomáticos, mas casos graves a gente, por enquanto, ainda não estamos tendo, principalmente em patrocínio, né? Até esse exato momento, né? A gente está Até aqui esse exato conversando momento. nessa sexta-feira, nesse último dia do ano de 2021, e a gente espera que continue assim, certo? Se for casos leves. Sim, né? Graças a Deus, patrocínio, né, conseguiu avançar muito bem com a vacinação, né? E a gente tem aí um avanço da terceira dose que dá pra gente um pouco mais de segurança, né? Ou melhor, deixa a gente menos preocupado, né, em comparação com esses países, principalmente da Europa, que estão tendo um boom novamente da Covid. Doutor, o que seriam esses casos leves? Diferencia de uma pessoa para outra pessoa? De Jane, paciente para paciente? esses casos leves, eles são aqueles casos em que a gente não tem critérios de gravidade, né? A saturação não cai, o paciente não sente falta de ar, né? Muitas das vezes o paciente, ele simplesmente perde olfato, perde paladar, né? Então, assim, são casos leves Ou a que dor não... de cabeça? Ou a dor de cabeça. São casos leves que não têm a necessidade da internação. E eu tenho observado também que muita gente resolveu passar o Réveillon fora ou com amigos, as chamadas reuniões. Qual que é o alerta que se pode fazer, doutor, né, para essas pessoas? A pandemia ainda não acabou, né? E a gente, infelizmente, a gente vai fechar 2022 com uma pandemia de Covid e alguns estados já com uma epidemia, né? Um surto muito grande da influenza, né? Que também é uma doença de via aérea, de via respiratória. Então a gente está com dois vírus, basicamente, né? Duas doenças circulando em grande quantidade ainda no país, né? E no mundo. Você falou Covid-19 e também a cepa? A influenza. A influenza, Né? né? E aí o que que acontece? À medida que as pessoas aglomeram, esquecem às vezes se relaxam, né? Tem um relaxamento social, esquecem das medidas de proteção, faz tanto um vírus quanto o outro circular mais. E aí a tendência é que nós tenhamos um aumento do número de casos, mesmo que esses casos sejam leves ou moderados. Qual que é a diferença, doutor Christian, do Covid-19 com a influenza? Eu falo assim nessa questão da gente perceber, isso aqui é influenza, isso aqui é Covid-19. Isso é uma pergunta muito boa, e eu vou até estender um pouquinho ela, se você me permitir. Fica à vontade. Né? Qual que é a diferença da influenza, do Covid e do resfriado? Do resfriado. Né? O que que acontece? Quando a gente compara o resfriado, né, com a gripe, né, a gripe, o Covid, a influenza, né, são basicamente o mesmo estilo de doença. O resfriado é uma doença mais leve. Então, assim, sempre que você tiver uma gripe por influenza, você vai para a cama. Né? É aquela coisa que te derruba, você tem muita tosse, você tem febre, geralmente febre alta, né? Tosse, dor no corpo, muita dor de cabeça. Então é aquela gripe que você não consegue trabalhar, sabe? O resfriado não. O resfriado você tem sintomas leves, é uma coriza, é uma dor de cabeça leve, é uma indisposição pequena, né? E isso é uma coisa que diferencia uma da outra. Às vezes a gente fala assim,
eu não vou vacinar contra a gripe, porque vira e mexe eu tô gripado. Na verdade, vira e mexe, você pode estar resfriado. Porque quando você gripa, realmente você vai pra cama, né? É uma coisa que te derruba mesmo, né? Você tem febre. A Covid, ela é uma doença, comparado com a gripe, né? A Covid e a influenza, a comparação das duas é o seguinte, o paciente com gripe, a gripe tem um período de incubação geralmente de 2 dias. Então, em 2 dias, a gripe já vem com tudo. Então, a gripe já começa com febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nos olhos, atrás dos olhos. Então, já te derruba. A Covid não. A Covid, muitas vezes, o paciente ele acorda um dia, vai tomar café e não sente o gosto do café. Então, é uma doença que ela começa mais gradativo. É claro, para você diferenciar e bater um martelo, falar isso é Covid, isso é influenza, você precisa testar. Mas, clinicamente, a gente tem algumas pistas de que pode ser uma e de que pode ser outra. Eu vi um número, eu vi uma matéria que os números de teste, especialmente em farmácias, aumentou muito nesse final de ano. E com testes positivos. Para Covid? Para Covid. Sim, sim, aumentou muito. E hoje a gente tem que aproveitar isso e jogar isso a nosso favor pela facilidade que a gente está tendo em testar. Que é uma coisa que até, sei lá, 10 meses atrás a gente não tinha, era uma mão de obra para testar. Então, assim, hoje a gente tem que aproveitar a facilidade, seja no sistema público, seja no sistema privado, e fazer os testes. E realmente, quanto mais teste a gente fizer, maior o número de positivos. Agora, em outros países também, a situação não é diferente, está, eu acho que até mais grave que o Brasil, em termos de positivados. Sim, né, sim. Nós até comentamos numa outra oportunidade, né, o que vem acontecendo com a Europa, o que aconteceu com a África, né, tiveram muitas influências de variante, tanto variante Delta quanto variante Ômicron. O que a gente tem aqui no Brasil que é uma coisa que fala muito a favor da gente estar, nesse momento, conseguindo relaxar um pouco mais? A questão da vacina, né? A Holanda, por exemplo, era um país que tinha um índice de vacinação muito baixo, apesar de ser um país muito desenvolvido, né? Então, o fato do Brasil estar com a vacinação muito adiantada é uma coisa que a gente ainda acredita que possa estar segurando ainda essa onda de casos graves que a gente não está tendo. Doutor, não tem nenhuma, assim, não tem como um diagnóstico ou um exemplo de pacientes que vacinaram a terceira dose estão graves em UTIs. Não tem isso ainda. Pode até ter. Aqui na nossa região, não. Né? Inclusive, nós estamos zerados de pacientes. Não é nem na UTI, no hospital. Né? Então, a gente não tem esse relato aqui na região. Todos os pacientes que tomaram a terceira dose estão tranquilos do ponto de vista de Covid. Né? Mas não é impossível de acontecer. Né? É claro que a chance é pequena, mas pode acontecer. Não é porque a pessoa, doutor, esse paciente está imunizado, que ele não vai pegar Covid. Ele pode pegar Covid. Ele pode pegar Covid, né? E é aí que tá. Ele pode pegar Covid, ter um quadro pouquíssimo sintomático, que não influencia nada na vida cotidiana dele, mas ele espalha esse vírus para outras pessoas. Né? Então, às vezes, um jovem espalha para um idoso que é cardiopata, por exemplo. E aí pode culminar num desfecho desfavorável, né, para esse idoso, por exemplo. O que você pode passar nesse finalzinho para os nossos ouvintes, internautas, acompanhando aqui sempre a Rádio Módulo FM e também aqui, né, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube, com relação a esse final de ano, início de ano do Covid-19? Eu gostaria de salientar mais uma vez, bater nessa tecla e ser repetitivo, que a pandemia ainda não acabou. Né? Os casos ainda estão acontecendo, os vírus estão circulando. Né? São medidas que a gente vem tomando há quase 2 anos que reduziram, inclusive, outros tipos de doença, né? Porque muito se falou de Covid, mas com consequência disso, conseguiu-se abaixar outros tipos de doença, outros tipos de doenças virais respiratórias. Né? Então a ideia é, se você vai aglomerar, né, procura usar máscara. Se vai ficar num lugar aberto, se vai aglomerar, procura aglomerar num lugar aberto. Evita ficar aglomerado em lugares fechados, porque a pandemia não acabou, né? A pandemia não acabou. Uso de máscara, uso de álcool em gel, etiqueta social, extremamente importante nesse período. Essa questão, como é que o senhor tem antes de fechar? Eu ia até fechar, mas eu lembrei aqui, essa questão
da imunização para criança, né? 11, 12, que o senhor tem acompanhado. De 2 anos, né? De 2 anos, né, também, né? Então, eu sou completamente a favor, né? Por quê? Porque a gente tem dado robusto e específico falando a favor da vacinação. E aí algumas pessoas podem questionar assim, mas a quantidade de crianças estudadas foi menor que adulto. Foi, mas foi um estudo muito bem conduzido, foi um estudo que dá uma segurança para a gente fazer a aplicação. E um detalhe, né? Efeito colateral, que é muito que se fala, né, das crianças. O efeito colateral, por exemplo, igual o pessoal cita muito a miocardite como efeito colateral, né, que preocupa muito. A miocardite, ela acontece 5 casos a cada 1 milhão de doses aplicadas. E esses 5 casos, eles são mais fáceis de você conduzir ele do que as complicações cardíacas que o Covid pode deixar. Então, assim, eu sou completamente a favor. Eu acho que as crianças devem ser vacinadas contra a Covid, assim como elas são vacinadas contra sarampo, coqueluche, difteria, né? É uma coisa que eu acho que vai ser extremamente benéfica. Porque a gente tem mortes de crianças por vacina, por Covid. Mas a gente não tem morte de criança por vacina, né? Então, é extremamente salutar essa vacinação. Essa demora que é preocupante. Essa demora de se decidir para imunizar as crianças. Sim, eu acho que quanto mais cedo a gente começar essa imunização, eu acho que é melhor para todo mundo, né? Doutor, quero aqui então agradecer. Aqui o patrocínio está tranquilo, né? Em termos de UTI, em termos de internação por Covid. Em termos de UTI, em termos de internação, sim. Em termos de pronto atendimento, não. Nós estamos tendo bastante síndrome gripal ao longo do dia nos prontos atendimentos. Obrigado pela participação, pela presença mais uma vez conosco aqui na Módulo. Jânio, eu que agradeço, um feliz ano novo para vocês, para os ouvintes, né, que 2022 seja muito abençoado. Muito bem, recebi o Dr. Christian Garcia, que é clínico geral. Módulo Informação com Credibilidade.